Então, a maternidade aconteceu no meio do fluxo da carreira, o que foi um susto, porque eu não esperava. No fim do jantar, pum, o teste positivo, que como naquele momento eu estava muito segura que que eu não queria estar num relacionamento, eu me apeguei muito à minha barriga. Acho que a maternidade, se a gente não olha para isso, se torna uma grande distração. Que bom que eu tô aqui, é tudo que eu sempre sonhei, mas eu quero ir embora. Eu quero cuidar da minha filha, eu quero voltar para minha cama, eu quero ver ela acordando, eu quero amamentar sem estar aqui vazando leite, eu quero estar só cuidando dela. Eu acho até inconsequente ter tido uma filha agora, porque eu não sei o mundo que vocês vão viver. Saúde mental das mães. Por que esse assunto é tão urgente? Você sabia que, em geral, as mulheres são muito mais suscetíveis a riscos específicos para a saúde mental do que os homens? É verdade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa vulnerabilidade vai além de processos biológicos, porque também tem a ver com as relações socioculturais, que envolvem fatores como discriminação de gênero e sobrecarga de trabalho, por exemplo. Nesse sentido, a maternidade é um processo delicado para a saúde mental da mulher e, por isso, é importante que a mãe tenha acolhimento e amparo. São inúmeros os casos de mães com doenças como depressão, síndrome do pânico, burnout ou mesmo abrindo mão das suas carreiras por não conseguir conciliar a maternidade e a carreira. É por isso que nessa 5ª temporada o nosso tema central é a saúde mental das mães. Essa conta fecha? No episódio de hoje também. A gente está no Rio de Janeiro, aqui no Multistúdios, dentro do Shopping Jacarepaguá. Parque Shopping Jacarepaguá, numa parceria com a agência Tori, nessa 5ª temporada do nosso podcast Tudo Sobre Minha Mãe, onde a gente traz aprendizados, reflexões e, por que não, mudanças de atitudes em relação à jornada da maternidade. Toda quinta tem episódio novo no nosso canal do YouTube. Aliás, você está curiosa para saber quem é a nossa convidada de hoje? Mas dá uma pausinha, vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações para fazer esse conteúdo chegar muito mais longe. Mais e mais pessoas. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, @tudo sobre mim, a mãe. E sempre com a nossa parceria de Assum Supermercados e Nestlé, que hoje traz pra gente o cafezinho delicioso para todas as mães nesse café que eu e a Tati trouxemos na mala. É verdade, sachês com várias intensidades. E sem mais delongas, quem está aqui conosco hoje é a mãe da Madalena, de 6 anos, da Amélia, de 1, casada com o ator Bruno Gissoni, uma mulher inspiradora, de bem com a vida, cheia de histórias para nos contar. Seja bem-vinda! Ana Lavigne! Obrigada, meninas! Obrigada pelo convite. Eu me sinto super especial por estar sentada aqui e bater esse papo gostoso, fluido, sobre maternidade, sobre saúde mental, sobre sobrecarga, porque maternidade não é só flores, né? A gente romantiza muito e nesse ideal de vida romântica, a gente se perde no que de fato é. E eu acho que saúde mental passa por esse lugar. A gente idealiza tantas coisas e se perde na rotina de só o que a gente idealiza. E o que as coisas de fato são? O que eu estou vivendo? Eu me conheço? Estou dando conta de mim mesma? E com 2 filhas nem sempre é tão fácil, né? Mas muito feliz de discutir isso aqui e levar para mais mulheres essa identificação. É muito importante, eu acho, porque também desmistifica esse lugar do artista, né? Da atriz, do ator, Exato. Da cantora, do cantor. A gente se coloca num lugar realmente de humanidade, né? Que Exato. passamos por todas as situações que todos vocês que estão aí nos assistindo passam. E eu acho que a maternidade, dentro disso que tu falaste, de idealização, né? Talvez seja um ponto crucial da nossa sociedade. Porque a gente, muitas vezes, decidiu ser mãe porque era o que a gente tinha que fazer, né? Acho que a nossa geração, a Iana é um pouco mais nova que a gente, né? É da década anterior, vamos dizer assim, na idade. Mas agora eu vejo que as meninas mais jovens, né? Que estão na adolescência, já não crescem mais com essa obrigação de ser mãe. Porque, claro, a gente falando sobre o assunto, a informação permite o questionamento, né? Então, assim, eu acho que esse próprio espaço aqui é uma oportunidade para a gente justamente falar sobre maternidade,
falar sobre todas as possibilidades, né, das alegrias e tristezas, né, e exatamente como tu falaste, que nem tudo são flores. Mas eu quero começar te perguntando da tua relação com o Rio Grande do Sul, porque afinal a gente está no Rio de Janeiro, mas a gente não vai deixar de contar, né, Tati? Que essa guria tem uma veia gaúcha. Ah, se eu se soubesse, tem. tinha trazido um mate pra ti. Ah, eu ia amar! Você sabe que eu encontrei semana passada com um casal de amigos que noivaram aqui no Rio de Janeiro, fofíssimos. E aí eu falei assim, mas cadê meu mate? Não trouxe, só tem o de ir. Tá, tô aqui tomando com vocês e pra eu levar pra casa, porque aí eu sinto tanta falta. A não gente tenho nem hábito. traz, porque o Pablo, nosso diretor, gaúcho, daí já sabe o nosso mate aqui, a gente acaba não trazendo a cuia. Só Mas um que contrabando, pena, né? De erva Poderíamos mate. ter trazido. E as meninas já tomam também? Já, a Madalena já experimentou, ama. Eu falei, bom, será que vai gostar? Bom, minha mãe fazia uma coisa quando a gente morava lá no Sul. Minha mãe é baiana, né? Não é gaudéria, não é da gaúcha raiz. Então, nem sei se eu devia estar falando isso daqui. Ela botava açúcar. Ah, sim, mate Claro, mate doce. doce. Tem todo um gelado. linguajar. Tudo tem, bem, tem então. todos os significados, né? Mate Gelado com já não leite, sei, mate Xana, com açúcar. daí é gelado. Aí é tererê, né? Aí já não daí sei. Aí é açúcar tererê. e gelado, aí saiu do Rio Grande do Sul. Eu tomei muito mate com leite, açúcar e É canela. Eu mesmo? adorava quando Que eu era delícia. criança. Depois a gente bota aí no A nosso, receita. A receita. no nosso perfil do Instagram. Porque cada mate, mate servido pela bomba é pra mandar a visita ruim embora. Tem toda uma história assim. Não sabia. Mate pelando é dizendo que não gosta do namorado, e assim vai. Mate doce é quando a pessoa tá querendo um romance ali. Olha, Tem vários E significados. quando se ensina, assim, a pessoa a fazer mate, também acho que é romance. Eu tenho uma história, mas outro dia eu conto. Quero saber. Mas vamos contar pra quem tá em casa. O teu pai trabalhava na profissão dele, vocês mudavam de cidades várias vezes. A gente se mudava muito para Porto Alegre quando ele estava mais lá e voltava para São Paulo quando ele tinha algum supervisionamento de obra em São Paulo. Então a gente ficou sempre como gato e rato. Minha mãe sempre presente na nossa vida, sempre nos criou 100%. E meu pai nessa ponte aérea que a gente tentava acompanhar. Então, até que teve um momento que ela falou, não dá para viver nessa ponte aérea, vamos nos fixar no Sul. E foi na minha infância, eu amo de paixão, é de lá que eu levo meus amigos queridos de escola e a minha memória afetiva do que era estar lá vivendo o clima de escola e de vida de bairro delicioso, com amizades, brincando na rua, tomando mate, indo a Porto Alegre. Eu sou apaixonada por esse lugar. Indo a shows que a Indo gente a falava ali shows. atrás, né? Eu adoro, assim, vou menos do que eu gostaria. Eu adoraria estar frequentando mais Porto Alegre, mas está no coração. Mas desde ela sempre. nasceu em Osasco, né? Nasci em Osasco. E olha, tanta coisa já. Não, nem eu sei quando a qual pessoa me sotaque pergunta, eu tenho. da onde tu é? Eu digo, tá com tempo? É Não, tipo mas a Ana isso. também Quer que assim, desenvolva? né? Quer que eu desenvolva. Tá, mas o Olá, Osasco, tudo olha, bem? que legal. A gente tá no estúdio de vidro, né? Casa do Big Brother. Ninguém Tati será jura, eliminado. então não vai ser eliminada. Tá, voltando. E aí o pessoal passa aqui ainda mais, né? Com a Iana aqui. Tá, Amores, todo mundo sintam-se assistindo. beijados. Mas tu só nasceu em Osasco, né? Nasci em Osasco, porque foi uma sugestão de uma tia minha. Então, minha mãe me teve e voltou para São Paulo. Então, não conheço a cidade, né? Quando vou querer me explicar, mas não conheço, só nasci lá. Mas É tipo eu com Montenegro. E eu com o Uruguaiana. Mas tamo tá na tudo no mesmo identidade, né? A gente tem que honrar esse Inclusive, lugar. a minha na Wikipedia, se tu entrar em celebridades da cidade de Alegrete. Montenegro, eu tô. Ah, tá. E não é a verdade. Não é a verdade, Ela eu só nasceu, ela nasci nasceu lá, mas lá. nunca morei. Ah, entendi. Era mais ou menos essa mesma relação. E aí, nascida em Osasco, criada entre Porto Alegre e São Paulo, já tive uma oportunidade de morar fora na adolescência. Ah, tu foste pro Japão, né? Morei 4 anos Quando e meio era Teu pai é no japonês. Japão. Meu pai é japonês, né? A minha família inteira, do lado do meu pai, completamente asiática. E minha mãe baiana. Então, o sotaque paira entre gaúcho, entre paulista, entre Bahia e agora 13 anos de Rio de Janeiro e já morei fora, então é uma grande mistura. Agora, uma pergunta, né? Tu falaste muito na presença da tua mãe, né? Provavelmente dessa geração de pais, que o pai era o provedor, né? E a mãe era quem sustentava emocionalmente a família, né? Como que foi essa relação pra ti, assim? Tu sempre quis ser mãe? Tu idealizava uma maternidade pra ti? Nos conta um pouquinho do início da tua história com a maternidade. Você sabe que eu nunca idealizei a maternidade, nunca me cobrei nesse lugar, porque eu sempre fui muito focada na minha carreira. Eu sempre tive muito certo o que eu queria, desde quando a gente, por acaso, foi morar no Japão, não foi uma coisa escolhida,
e estudada, acabou acontecendo. Então, desde lá eu falei, bom, a vida me trouxe para cá, eu vou fazer dinheiro para seguir minha carreira, seguir meu sonho, porque até então não era apoiada pelo meu pai. Modelo, né? Sempre quis ser atriz. E aí eu falei, então no Japão era oportunidade para eu fazer dinheiro, para chegar aqui no Brasil e me bancar, porque meu pai não ia pagar curso de teatro, não ia aprovar uma faculdade de artes cênicas. Mas tu fez esse dinheiro sendo modelo. Fiz esse dinheiro sendo modelo. Inicialmente, as coisas foram acontecendo, como tudo na minha vida. No Japão, eu fui para terminar os estudos, porque meus pais não tinham mais condições de pagar os nossos estudos no Brasil, então eles foram trabalhar no Japão. Acabou que eu e minha irmã fomos também. Falei, não vamos aguentar de saudade, a gente não consegue, por um momento indeterminado, ser criado pela nossa avó, apesar de um grande amor, a gente vai com vocês. Então, deu um mês, só foi o tempo de tirar a nossa documentação para a gente ir. E lá eles falaram, vocês vão estudar aqui, escola brasileira, reconhecida pelo MEC, para vocês não perderem esses anos. E depois vocês voltam. É isso. Fui, estudávamos escola brasileira. Então, como eu sabia que o mercado de trabalho acontecia para a gente a partir dos 16 anos, então, a partir daí eu já podia estar trabalhando, movimentando meu dinheiro, eu comecei a trabalhar em fábrica no Japão, que é o que a gente vai fazer quando a gente sai daqui no Brasil querendo, vislumbrando uma vida melhor, de juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Então, eu comecei trabalhando em fábrica e na escola, para a DECASEGS, uma escola de comunidade brasileira, falaram, você não quer participar de um MIS, alguma coisa? Representa a nossa escola. Aí começou o mundo da vida de modelo, o que eu fiz mais dinheiro com a carreira e me sustentei no Japão, e foi aí que eu trouxe esse dinheiro para me bancar. E aí eu falei, bom, é isso. Vou voltar para estudar teatro, já chegou o meu momento. Então, e esse era o teu sonho? Sempre a maternidade não fazia parte dele? A maternidade não fazia parte. Seria uma consequência das minhas escolhas de vida e do meu fluxo. Mas a minha prioridade sempre foi carreira. Então, a maternidade aconteceu no meio do fluxo da carreira, o que foi um susto, porque eu não esperava. Quantos anos você tinha? Eu tinha 26 quando eu engravidei. Eu estava prestes para começar uma obra. Na ocasião, eu conversei com o diretor, eu falei assim, você acha possível isso? Eu ia fazer uma indígena na novela. E eu falei, você acha que posso ir sozinha para o Xingu e mergulhar, me jogar? Ele falou, vai, você está sentindo seu coração, vai estudar. Então, fui estudar e na volta eu descobri que estava grávida. Olha! E aí, um dilema. Sabe aquilo, um grande dilema, mas ao mesmo tempo que eu estava tão certa sobre a minha carreira e que estava fluindo tudo tão bem dentro do esperado, que quando existiu a possibilidade de estar grávida, eu falei assim, Deus não vai fazer isso comigo. Grande inocência, né? Grande ingenuidade da gente tirar a nossa responsabilidade, terceirizar em Deus, em algo maior, né? E aí aconteceu, mas eu acho que eu encarei com bravura. Eu falei, não, é para ser, com certeza é para ser. Eu vou encarar e vamos ver como a vida vai seguir. E aí eu me apeguei nisso, eu me apeguei nessa criança, porque naquele momento era tudo que eu tinha. A carreira seria o que fosse para ser. Então, foi vivendo o presente. Eu recebi a notícia com muita alegria, mas muito medo. Aí liguei pro diretor. Diretor... Sabe aquele meu passeio do Xingu? Pois é, fui, voltei, estou bem feliz, mas eu tenho uma notícia para te contar. Surpresa, uma feliz notícia, mas vai mudar o rumo do nosso trabalho. Você tá grávida. Ele já na hora falou, você tá grávida. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele imagina, super me encorajou, parabenizou, falou, é a fase mais linda de uma mulher, seja feliz, a gente vai estar aqui sempre que você precisar voltar. E aí fui. A gente estava falando ali no início, né, sobre um dos fatores que mexem com a saúde mental das mães é justamente esse momento que muitas vezes chega um impasse, né, de um trabalho que não posso fazer, ou mesmo que aconteceu comigo, por exemplo, de engravidei da primeira, aí voltei a trabalhar quando ela tinha 5 para 6. Com 8 meses eu descobri que eu estava grávida do outro já. Né? E a Xana também foi tendo um filho atrás do outro. Fiquei pensando na Iana contando pro diretor. O meu ensaio
quando eu fui contar que eu tava grávida da Mercedes. Tipo assim, Não, ensaiei bastante no Isso telefone. mexe demais com a gente, Né? eu né? fazia 3 Como é meses que eu tinha difícil. voltado a trabalhar. Se sentindo culpada. Foi a mesma coisa que Sim, eu. 3 Francisco tinha meses 9 depois meses. eu tinha... É difícil. Você que está aí na sua licença maternidade, engravidou novamente, a gente te entende. E por isso até acho que é importante falar, né? Tá tramitando, tá andando esse processo de ter também a licença para os pais, né? Sim, Paternidade, sim. o que a gente entende que vai ajudar muito nesse dilema, né? De que a gente possa ter mais tranquilidade no retorno, Mais rede de saber. apoio. Exatamente, né? Tá E até com o mesmo a pai ali o tempo responsabilidade, né? todo. Porque, assim, o entendimento da responsabilidade Exato. mesmo, né? Que é uma coisa antes, ninguém tá aqui questionando se o pai é pai, faz a sua função, mas a equiparação de responsabilidade sobre aquela criança, né? Porque por mais que a mãe provenha o alimento e, né, esses primeiros meses Mas a realmente gente são não consegue essenciais. sozinha. É exatamente isso. Há toda uma culpabilização de abrir mão da carreira e o momento que eu estava, que eu tive que abrir mão, então, enfim. Acho que tem muita coisa pra gente discutir nesse sentido. E nesse momento, né, Iana, teve aí no teu relacionamento, teve uma nova formatação, digamos assim, né? Vocês em algum momento resolveram seguir como pai e mãe da Madá. E como é que foi, assim, a presença, né? Ou a forma com que tu sentiu, né, esse momento, assim, durante a gestação? Quando eu descobri que eu estava grávida, a gente estava num momento de relacionamento muito conturbado. Ele estava com uma peça de teatro em São Paulo, a gente não sabia como ia seguir o relacionamento e eu prestes a gravar uma novela no Rio de Janeiro. Então, no dia que eu descobri que eu estava grávida, com aquele famoso teste, a gente saiu para jantar, para discutir o nosso relacionamento. O que será? Bom, Sim, você o vai estar em relacionamento São Paulo. numa fase e a gravidez chega. E aí eu lembro que nesse dia a gente estava sentado no restaurante, eu peguei e falei assim, bom, está aqui o teste, vou no banheiro fazer. Aí aquela ampola ficava piscando, eu falei, bom, vou colocar na bolsa, vou retomar o jantar, a gente vai terminar. Tu de foi discutir. fazer o teste? assim? Foi assim, foi. Não, sério? Sim, no jantar que a gente ia discutir nossa relação, eu fui fazer... Tu jogou as cartas, assim. Porque a menstruação já estava atrasada e já tinha ido para o Xingu. E no Xingu, né, uma atmosfera indígena super poderosa que levantou-se a suspeita de gravidez. E eu falei assim, bom, então acho que é prudente a gente fazer um teste e saber de fato o que está acontecendo. Então, nesse momento do jantar, fiz o teste no banheiro. Voltei, esqueci do teste, porque a gente tinha coisas mais importantes naquele momento sobre a relação a discutir. Que a gente achava mais importante. Eu não acreditava que eu tava, então pra mim eu tava muito tranquila. A gente terminou de conversar do tipo, eu acho que a gente se ama, eu acho que a gente se gosta, a gente se quer, mas as vidas estão em momentos diferentes e a gente vai... Vamos no fluxo, mas eu acho que eu aqui, você lá, e a gente vai entender o que vai acontecer. No fim do jantar, pum. O teste positivo. E aí essa narrativa inteira escorreu, né, pelos nossos pés e a gente falou, bom, e agora? Então a gente escolheu aquele momento encarar essa fase juntos, até que chegou o momento com 6 meses de gestação, a gente escolheu dar esse intervalo. Na ocasião não sabia que seria um intervalo, era um término, mas muito bem resolvidos. Eu acho que eu conhecia muito ele, eu já estava muito integrada na família, a gente tinha uma história muito forte juntos. Então eu estava muito satisfeita que ele seria essa figura paterna, um grande amor da minha vida, independente de estar junto ou não. E aconteceu, né, os mistérios e a dança da vida, que com quase 1 ano da Madalena a gente voltou o nosso relacionamento. E eu acho que foi um intervalo, uma curva para hoje a gente ter mais certezas do que dúvidas sobre a nossa relação, sobre a nossa parceria. E tem sido só alegria não, porque a gente já começou a falar sobre saúde mental, né? Até já de repente o fluxo da conversa entra para isso, e teve momentos muito difíceis para mim na maternidade, que o Bruno segurou muito a barra. Então eu acho que são fases, né? São momentos, é a gente entender a vontade, o desejo de estar junto e seguir com essa parceria da maneira mais saudável possível. Então é uma trajetória atípica, né? Ainda mais no nosso meio, que as pessoas cobram status e cobram como é que estão e como é que estão E se tudo vira virando. manchete, Tudo né? vira manchete. Mas eu acho a nossa história curiosa, valente. Acho que tem coragem, acho que oscila, tem muitos altos e baixos, mas existe amor, existe cumplicidade, então cada vez mais a certeza que a gente está construindo uma família
um lar e um espaço e um futuro que a gente corrobora sobre as nossas ideias. E está sendo uma delícia. E foi importante. Eu acho que esse ato na relação foi importante pra gente. Mas como é que tu ficou internamente, assim, emocionalmente, durante a gestação? Porque a gente fica, né, os hormônios começam a fazer um turbilhão emocional, você né? sabe que como naquele momento eu estava muito segura que eu não queria estar num relacionamento, eu me apeguei muito à minha barriga e essa relação com a minha filha. Então, quando ela nasceu, foi uma grande catarse. Eu me tornei uma outra pessoa. Eu acho que eu só tinha olhos voltados para ela. E eu entendo nesse momento, ter escolhido ter esse finzinho de gestação, o nascimento dela solo. Eu entendo que só me fortaleceu. Eu entendi que eu dou conta, sim. Eu entendi que eu sou forte pra caramba. Eu entendi que é possível tocar dessa maneira. E conheci esse jeito de viver. Porque se eu não tivesse me separado, eu jamais teria essa experiência e essa autoconfiança. Então, eu acho que eu entendi a potência que eu era nesse momento solo, sabe? E acho que quando ele voltou pra minha vida, foi só pra agregar. Porque a gente se sente fragilizada, né? Eu acho que o mais comum é uma mãe, e a gente tem aí várias histórias de mãe solo, inclusive em toda a trajetória da paternidade, da parentalidade, principalmente, né, nessa fase gestacional, há a sensação, né, da solidão, né, do abandono, muitas vezes, até porque muitas vezes a mulher não está ali preparada para lidar, não está esperando, não se preparou emocionalmente para vivenciar uma gestação. Então, o mais comum, eu acho que é realmente essa sensação de solidão. E é muito bonito te ouvir dizer que, pelo contrário, isso te trouxe a tua potência, né? A tua força como mulher. E certamente na não linearidade da vida, isso te deixou melhor estruturada. Eu acho tão bonito, porque assim, ó, a gente falando em mãe solo, né? Eu já disse aqui que muitas vezes eu nem uso esse termo, porque, enfim, o pai dos meus filhos... Tem uma presença dentro da ausência dele. Mas, assim, muito se fala, eu ouço muito, guerreira, guerreira, guerreira. Eu não me coloco nesse lugar, eu me coloco nesse lugar que tu está trazendo aqui, sabe? De ter descoberto força, uma potência, de entender que se esse era o caminho que tinha que ter sido, eu tô nele de corpo e alma, né? Entregue para evolução, para evoluir, para ser melhor, né? Não para mostrar para as pessoas que eu dou conta, porque não dou, porque é muito difícil, porque em momentos tem solidão, mas eu escolhi o caminho para dentro. Exatamente. Né? Eu escolhi o mergulho, então acho que muitas mulheres que estão nos ouvindo, que estão nessa situação, né? E tem muitas mães que criam seus filhos praticamente sozinhas, né? Em fases, eu no início não, mas depois sim. E que possam também olhar para isso, né? De um momento de crescer, de evoluir, de buscar esse lugar de força mesmo. E até da tua maturidade de reencontrar com o Bruno, né? E aí sim, com toda essa questão mais estruturada, seguir adiante. Mas a gente está falando aqui de saúde mental, né? E a gente sabe que houve um hiato aí da tua carreira por um cuidado dessa tua vivência emocional, né? Da própria maternidade. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre esse momento aí da tua carreira, da tua vida. Você sabe que, assim, quando eu me tornei... Assim que eu soube que eu estava grávida e que dei a luz à Madalena, eu tinha certeza absoluta que, a partir do momento que ela chegasse nos meus braços, eu me tornaria uma pessoa diferente, uma mulher mais endeusada, mais empoderada, assim, de cara. E eu acho que eu idealizei me tornar essa pessoa, só que a vida não é assim, né? Eu tinha muitos buracos a ser acessados e muitas camadas para serem entendidas de quem eu de fato era. Então eu acho que, mas eu sempre, como a carreira é sempre uma prioridade, a Madalena nasceu, eu entrei num produto, acho que de uma maneira inconsequente eu me joguei, porque a carreira sempre foi prioridade, aconteceu de ter uma filha nesse meio do caminho, mas tá bom, tive uma filha, mas a carreira continua. Tentando voltar a ser a mesma mulher que tu era antes de ser mãe. Exato. Não, e eu achei mais confiante, assim. Não, agora eu cuido eu gerei, agora eu crio e eu dou conta de um ser humano. Então, é claro que eu sou uma pessoa mais potencializada, mais certa de mim. E, na verdade, fui no fluxo de aceitar o trabalho e estava completamente perdida sobre quem eu era,
sobre meu lugar no mundo, sobre o que eu queria dizer, sobre onde eu estava apta e desejando acessar. Então, eu acho que eu entrei de cabeça num produto, certamente não tenho certeza se eu estava preparada naquele momento, porque a maternidade mexeu muito comigo. Então, esse momento eu reservei para o produto, eu deixei todas essas questões para depois. Entendi. E acabou que o corpo me avisou durante esse projeto. Então, tive burnout, tive crise de ansiedade. Eu não fazia ideia o que seria uma crise de ansiedade no corpo e as características do que é uma crise de ansiedade. E com vergonha do que eu estava vivendo e das sensações que vinham para o corpo e dessa confusão mental. Então, não acessava ninguém, não trocava isso com muita gente. Eu só tinha certeza que algo de muito errado não estava certo, sabe isso? Tipo, o que está acontecendo? Não sou eu não me reconheço no trabalho, eu não me reconheço como pessoa, como mulher. Mas está tudo lindo. Tenho uma filha maravilhosa, estou no trabalho que eu sempre sonhei. Estou inserido num lugar que eu sempre vislumbrei e sempre, né, fiz por onde. Então, acho que foi um momento que eu poderia estar vivendo a minha maior catarse e realização profissional, mas num momento muito frágil pessoal. Então, eu não consegui assimilar, eu não consegui acompanhar todos esses processos de uma vez. Então, eu acho que o corpo me alertou de uma maneira tardia e brusca, mas foi a maneira que ele encontrou para me avisar. Foi um momento difícil, eu acho que eu só consigo processar tudo que eu vivi hoje. É engraçado que eu participei de uma conversa muito legal com uma amiga sobre autoconhecimento, e eu falei assim, eu tinha muitas certezas da pessoa que eu era. Porque eu sei no que eu acredito, eu sei o que eu acredito ser correto, o que eu acredito ser ascensionado, né, valor, mas não me acessava. E eu acho que a maternidade, se a gente não olha para isso, se torna uma grande distração. Apesar de uma grande delícia, uma montanha-russa de emoções, se a gente não internaliza, não olha para dentro, se torna uma grande distração, porque é sobrecarga, é rotina, é fazeres, é o horário deles. E chegou um momento que, depois desse projeto, que eu não dei conta no físico, de uma maneira emocional nem racional, não dei conta desse projeto. Mas daí tu saiu do projeto? Você sabe que... Engraçado dizer isso, eu nunca tinha falado isso antes, nunca falei isso antes. Assim que me convidaram e eu aceitei, porque era um grande sonho, nos primeiros momentos de encontro, de leitura, de caracterização, a vontade que eu tinha era de fuga. Eu olhava para aquelas pessoas, eu olhava para o estúdio, eu olhava para aquele roteiro e fazendo leitura em cima daquela mesa. Que bom que eu tô aqui, é tudo que eu sempre sonhei, mas eu quero ir embora. Eu quero cuidar da minha filha, eu quero voltar para minha cama, eu quero ver ela acordando, eu quero amamentar sem estar aqui vazando leite, eu quero estar só cuidando dela. E então eu tive muito essa sensação de fuga, eu não ouvi. E eu conto para os meus cunhados, eu falo, porque você perguntou, você foi embora, seguiu o projeto? Eu segui com uma bravura que eu nem sabia que existia, mas em vários momentos durante o projeto, a vontade era tirar meu figurino, falar com todo mundo da equipe no camarim. Gente, agradeço imensamente a oportunidade, mas eu acho que eu não tô dando conta. Gratidão, mas eu preciso ir embora. Imagina que louca, né? Eu juro que a sensação de fuga era tão grande. Nossa, e tu seguiu. E eu segui, e foi tão difícil seguir. E como é ruim, né? Me Mas negligenciei. foi uma autocobrança? Foi uma autocobrança, foi um desajuste emocional e mental que eu já não... A sensação que eu tinha que era eu não sabia mais fazer o que eu estava fazendo. Peraí, eu achei que eu fosse uma pessoa melhor, eu ia me tornar uma atriz do dia para a noite mais interessante, porque eu sou mãe, porque eu passei por tudo isso. E não. Eu só segui o fluxo de uma maneira irresponsável, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, e naquele momento eu não quis entender. Eu só falei, toca o barco e vai. Mas isso tem a ver também, né, Iana, com a gente não questionar a maternidade. A gente não foi preparada para ser mãe. A gente foi...
determinada a ser mãe. Exato. Uma maternidade exato. compulsória, né? Compulsória, Muitas exatamente. vezes, assim. Aí não tem essa consciência. E a voz estava ali dentro de ti, né? Que alguma coisa estava Já tava te errado, sinalizando, alguma coisa. né? E fui tocando. Hoje eu entendo, por que eu falo que hoje eu me autoconheço? Porque hoje eu entendo, eu lamento que essa névoa durou tanto tempo para eu parar e me olhar, e conseguir me olhar. Mas eu entendo que, por conta da intensidade, densidade, do tempo que essa perturbação levou, eu tenho certeza de que hoje eu valoro a minha presença, eu valoro a minha sanidade mental. Hoje eu tenho certeza que eu preciso disso para fluir. Então, vai ser só se for para ser bom, só para ser... Não gasta teu tempo à toa. Ai, exato. E, na verdade, parece que eu estou falando do projeto, mas era para ser bom. Mas eu não estava preparada emocionalmente para aquilo. A nossa pergunta essencial aqui, né, Tati, quando a gente começou o podcast, é que mulher nasceu quanto à maternidade? Porque a gente entende que no momento do nascimento de um filho, nasce também uma nova pessoa. Sem dúvida. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Nem sempre estamos preparados para lidar nos momentos certos, né? Exato. Então, com certeza, nasceu uma nova mulher que eu só estou conhecendo hoje. A Madalena tem 6 anos. Eu já estou na minha segunda filha com quase 2. Então, passei uns 5 anos também de pandemia, também de mudança de estados, né? A gente está criando um espaço que a gente acredita muito em Minas Gerais. Mas quando me dei conta, foram 6 anos em névoa, questionando o ofício, questionando se aquilo ali ainda me movia, se ainda fazia sentido para mim. E hoje, olhando mais para mim, cuidando do meu estado de presença, né, e dessa sanidade, eu entendo que sim, que é com calma, que é com resiliência e com autoconhecimento que eu vou entender para onde me guiar a partir de agora, sabe? Então, eu confesso que esse produto aconteceu em 2018 e fiz até um outro depois na flexibilidade de pandemia, mas quando surgiam testes ou novos convites, eu negava. E eu negava falando, não, porque a Madá é muito pequena. E eu negava falando, mas essa personagem... Não. E então eu estava me auto-sabotando a todo momento, sem querer enxergar o que estava acontecendo comigo. Então hoje eu tenho certeza que eu quero experimentar de novo a carreira. Perfeito. Para ter mais certezas do que dúvidas, né? Então... Tu falaste em teatro, né? Talvez? Pois tudo. Pode ser, né, me expressando para o mundo, né? Me expondo, né? E trocando. A maioria das mulheres que vêm aqui, que conversaram conosco, a gente já tem... Eram 42 episódios, agora mais os que já foram eu sou péssima em conta, 45 amiga. episódios da 5ª temporada. Transformou a sua carreira no pós-maternidade. Essa é uma unanimidade. Esse questionamento todo que tu ficou falando, isso tudo passou por mim também. Passou no meu coração, na minha mente. Eu pensei em trocar radicalmente. E daí, com o amadurecimento, com o passar do tempo, porque a cura, ela vai indo. Meus filhos já estão adolescentes, eu ainda estou curando coisas lá do puerpério, ainda estou... Né? É algo que vai sendo construído. E daqui a pouco eu me reencontrei com o jornalismo. E pela maternidade eu me afastei da tela. E foi pela maternidade que eu voltei também. Olha que lindos ciclos da vida, né? Se a gente souber, mais ou menos o que está acontecendo. Não é linear, né? Mas a gente Não. precisa ir processando isso. Eu quero falar de Assum. Supermercados, claro, aproveitar, né? Porque o tempo Assum. A gente não tinha falado. Foi a Mercedes ou Claro, foi a Mercedes que inventou, eu minha acho. filha pequenininha começou tem um supermercado que a gente vai, que é perto da nossa casa, e que é nosso parceiro aqui, que é o Assum. E ela fala, não, era o Gonçalo que fazia, depois eles vão brigar que eu dei o crédito errado. Tá, então Gonçalo. Assum. E a gente ficou 2 temporadas com essa música na cabeça. Mas a verdade é que o Assum Supermercados está com a gente nessa 5ª temporada, com a parceria da Nestlé, que hoje nos oferece um Nescafé, que eu já abri dizendo que é o seguinte: mãe não sobrevive sem café, se sobrevive, não sei ainda. Não, e olha só, ela deu uma receitinha num café sobrevive. batido. Não A tem gente como, não. de jeito nenhum. E Cafézinho eu gosto batido desse é aqui. bom, né? Eu gosto desse aqui, gente. É o que eu uso em casa, eu adoro sachê, prático. Veio na mala, tá todo amassadinho, mas... Tá amassadinho, Tá bom. mas é com carinho. É com Aliás, eu carinho. vou fazer um elogio pro meu marido, bem querido, que cuida de mim.
depois do almoço, bate um cafezinho e me serve. Doutor, beijinho, doutor. Tá. Então é Nestlé, Nescafé e Assum Supermercados que vocês encontram aí com todas as possibilidades de compra pelo app, compra pelo site, vai nas lojas, são mais de 30 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, com expansão para o Brasil inteiro, quem sabe no Rio de Janeiro. É verdade. A Xana disse que tem um perto da casa dela, tem o meu Assum, e quando a gente vai à praia, tem um Assum na praia também. E muito obrigada. Assum por me traz a estarem memória da conosco. minha avó lá em Cidreira. Mas olha só, a gente sabe que a internet tem esse julgamento constante, né? Imagino que para vocês, que são figuras públicas nacionais, né, com as novelas e com todos os trabalhos de um alcance, né, de infinito, assim, de milhares de pessoas, não só pela televisão hoje, mas através da rede no mundo inteiro. E há uma cobrança, né? As pessoas cada vez mais se sentem parte da vida das outras, querem saber do teu casamento, querem saber das tuas filhas. É difícil lidar com isso, provavelmente. E tem uma passagem tua, né, que você tirou 3 dias e as pessoas foram atrás para dizer, cadê tuas filhas? Como é que foi isso? Como é que é lidar com essa cobrança? Sempre. É assim, é uma cobrança, mas é uma cobrança sobre uma sagitariana livre, super despretensiosa, que vai no fluxo da vida. Então, na verdade, eu entendo a cobrança, eu entendo o interesse, mas eu não me deixo dominar muito sobre não, sabe? Eu acho que eu tô bem certa do que eu tô fazendo, sigo minha vida bem de uma maneira que eu acredito, zero nociva para os demais. Então, eu acho que eu não devo nada para ninguém, sabe isso? Perfeito. Então, eu acho que existe, mas eu não olho muito para isso. Também existe as pessoas que acompanham e que jorram carinho, então me apego mais nisso. É claro que nesse momento que eu passei mais difícil, eu acredito que esses momentos mais difíceis parece que paira uma névoa sobre a cabeça, né? Então, a cobrança tinha um certo valor, mas eu acho que por uma característica pessoal mesmo, eu acho que eu nunca foi importante a ponto de, a partir das cobranças, existe uma decisão. Não, acho que as cobranças estão ali, mas diz mais sobre as pessoas do que sobre mim, então... E que, na verdade, sempre existiu, só que agora tá mais próximo, né? Exato, a gente agora exato. consegue... Antes era a revista de fofoca, agora é a internet, né? Exato. Não, e exato. assim, a internet vê uma pílula ali, quando vê, transformou. A gente estava aqui falando antes, né? Mas como é que as crianças estudam? A maior estuda, se vocês moram no sítio? Não, a gente não mora no sítio. Como é que é isso? A gente se mudou para o sítio na época de pandemia, então aconteceu da gente conseguir tocar as construções que a gente já estava almejando Qual nesse é o projeto momento. lá? A nossa casa, é lá a nossa casa de campo, que a gente vai para descansar, que a gente vai para reconectar. A gente tem vários projetos com reflorestamento, com esse plantio, com agrofloresta, o coletivo. Como é que fala? Fugiu a palavra. Revitalização de nascentes. Então, a gente tem muito esse projeto verde lá onde a gente mora, e para crescer. E agora eu também tô parando para pensar mais e elaborar mais num projeto que eu tô terminando um chalé na mesma rua que a gente mora lá em Minas Gerais. E vai ser falando sobre maternidade, sobre o universo feminino. Eu senti na intuição, o chalé ficando pronto e a obra tá acabando, mas o que move meu coração? Não vai ser minha casa, porque a gente tem a casa logo mais ali. A gente está muito bem, que mora no Rio de Janeiro, a escola da Madalena aqui, o trabalho aqui, então a gente vive aqui. Acho que pelo fato da gente expor mais Minas, porque a gente vislumbra aquele lugar nos move, né? E as pessoas super se interessam, então acho que as pessoas ficam Acham com que essa lá, ideia que lá a gente mora lá. E aí eu tô terminando um chalé e cristalizei na cabeça que vai ser voltado para mulheres. Tu nos convida pra ir lá? Óbvio! E eu quero estar junto. Sério? Vai ser para Olha, eu me mulheres, arrepiei, porque... nem sei porque eu te perguntei o que era o projeto. Você acredita que tá terminando, né? Tá nos retoques finais, mas por que eu estava falando para vocês que hoje eu acho que eu só me conheço, depois desse momento de névoa, que eu lamento que durou tudo isso, mas agora eu sou uma pessoa mais fortalecida, tenho mais certeza da pessoa que eu sou. Eu tive um período de pneumonia agora, que só assim, para a vida me botar numa cadeira pensando sobre mim. E depois disso eu falei assim, mas que bom tá comigo, que bom tá na minha presença. Sem pensar no café da manhã, sem pensar no mamazinho, sem pensar no horário da escola. Tá comigo, com calma, com tempo, pensar em mim. Eu não fazia isso há muito tempo. E tu teve algum processo, assim,
Até porque eu acho que tem muitas mulheres que estão aqui nos assistindo e, poxa, eu me sinto assim. Eu também tô passando por isso. Tu tem, assim, alguma dica para dar? Como que tu foi em busca desse teu autoconhecimento? Começou por onde? Começou Assim, por onde? Quando o corpo adoeceu, eu pensei, o sintoma já está me falando, pneumonia é uma coisa muito grave, que eu não posso mais negligenciar esse sintoma. Então, eu senti que a vida me fez parar para me olhar e me autoanalisar. E eu acho que quando você está conectada com essa busca, as coisas chegam, né? É só a gente aceitar o fluxo que está trazendo e as informações que vem vindo. Então, estava absolutamente sozinha. Fazia tempo que eu não tinha um tempo para ler um bom livro, para ver a série que eu estava afim, para ter as minhas aulas, estudar de fato os meus cursos. Então, ali naquele momento sozinha, eu consegui ler bons livros, e insights atrás de insights. Tinha um livro que trazia outro, e o livro que trazia uma aula de YouTube. Então, comecei a consumir muito filosofia hindu, que se chama Vedanta. Fui me autoconhecendo junto com esses estudos. E durou uma semana, parece que eu vivi lá um mês, né? Com tanta coisa que eu processei, elaborei, parece que foi muito tempo. Mas não, acho que deu uma semana de viver isso sozinha. E eu pensei, como é bom ter isso, e como várias mães sobrecarregadas que eu conheço, até nem com filhos, precisam desse tempo. Como é bom ter esse tempo para si. E como é bom ter esse tempo com consciência e com mergulho, com verticalização. Quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu quero. E se autoafirmando, quem não se cuida, né? Não pode cuidar de ninguém, né? Exato. E eu falei, quer saber? Então, meu espaço vai ser esse espaço. Então, assim, não quero enrijecer na ideia, mas eu acho que eu só consegui focar porque eu não estava com a presença das minhas filhas e outras distrações, pet ou amigo. Então, vai ser um ambiente para a mulherada ir com irmã, ir com prima, ir com melhor amiga, ou fazer esse grupo que esteja bem a fim de fazer yoga, um retiro mesmo para se autoconhecer, ou só para mergulhar na imensidão do silêncio e se ouvir. Então, eu acho quis! No meio da natureza, Como cada vez mais estão surgindo movimentos assim, inclusive na Argentina, eu tô sempre ligada com pessoas da arte também, e existem vários retiros para mulheres acontecendo, justamente para essa pausa, né? Tu vê que é algo que urge, né? A gente está falando aqui sobre saúde mental, é algo que está, assim, latente na sociedade, que realmente esse olhar e cuidado com as mulheres. Tu até disseste ali atrás, né? Ai, mas é bom, né, gurias, virem para cá, deixar a rotina, deixar os filhos. E é realmente, eu fico pensando o quanto para mim era difícil. Eu tinha muita dificuldade por estar sozinha ali com eles, de delegar, de que outras pessoas ficassem fazendo o papel de cuidadores. Então, por muito tempo eu resisti, mas eu consegui, em alguns momentos, fazer alguns trabalhos bem interessantes que me prepararam para hoje poder estar aqui, de corpo e alma, porque também não adianta estar aqui e a cabeça, né? A minha alma tá dividida. Filhos bem menores também, mas tô diferente, assim, porque na verdade eu consigo delegar muito facilmente. Tenho uma super rede de apoio que me ajuda. Meus pais, inclusive, moram no mesmo condomínio que eu. Mas eu não deixo de fazer, mas faço com culpa. Sim, sabe? Sim, então, sim, assim, é um processo muito difícil, né? De encontrar a medida de abrir mão de algumas coisas para poder realmente mergulhar em outras. Olha, o equilíbrio, né? A gente brinca que aqui é uma terapia, entendeu? Agora eu fico te ouvindo falar e pensando sobre mim, e a gente vai trocando, e isso é muito incrível. E vocês sabem o que eu acho que eu elaborei e digeri é que eu saí dessa imersão sozinha muito melhor do que eu entrei. Então, eu quero proporcionar esse tipo de experiência para mais mulheres, sabe? Então, eu acho que é bem isso. Acho que a ideia ainda está tomando corpo, mas tenho certeza que vai ser para a mulherada sair mais potente, mais certa de si. Mais sã. É porque a gente tá fazendo uma corrente. As mulheres, né, da nossa geração se deram conta de que nós precisamos ser irmãs. De verdade. Ser balão, como disse a Aline Prado, né? Aliás, ela falou ser balão. Assiste o episódio dela, que tá incrível também. Tá aí, ó.
Depois tu assistir esse, assiste o da Aline, tem outros tantos E aí dessa é o que quinta a gente temporada. descobre, é o que a gente faz aqui, né? A gente quer aprender, trocar, mas proporcionar que outras mulheres também possam, né? Exato. Saber, nossa, eu também passo pelo que a Tati passa, o que a Xana, que a Iana, e assim tantas outras. E isso faz com que a gente inspire, ou pelo menos a pessoa possa Exato. refletir sobre alguma mudança. Exato. E aí a gente tem quadros aqui. E um que eu acho que é super bacana, que pode inspirar muitas pessoas. A gente já aprendeu várias possibilidades aqui, que é os 5 minutos de silêncio. Né? Porque aí tu disseste que teve um tempo ali, em função da saúde. Mas na rotina, tem 5 minutos para ti? O que tu faz? No momento de névoa, não. Eu não permitia nem 5 minutos. Hoje eu tenho mais de 5 minutos, porque eu me autorizo ter. Então, meus 5 minutos são sagrados. Eu acho que sempre quando eu tenho esse tempinho é para meditar. Ou eu acordo mais cedo, ou eu vou dormir um pouquinho mais tarde, porque eu acho que a meditação me traz um silêncio e um estado de presença que eu preciso para tocar o dia a dia de uma maneira mais fluida e menos atarefada, menos inconsciente, né? Mais presente e plena. Então, a meditação é muito importante para mim. Os meus 5 minutos não existiam, hoje existem. Que beleza. Tem um quadro que é muito legal, que todo mundo já passou. Mordeu a língua com o quê na maternidade? Ai, deixa eu pensar. Ou Você morde sabe que a língua, né? Porque Na- cada fase traz uma mordida. Pois é. Você sabe que eu sempre tive uma ideia, que é como fui criada, né? Mas é o máximo que nossos pais puderam ofertar e tá tudo certo. De uma maneira não tão rígida, mas não é não, sim é sim, e não porque não. E eu acho não sei, eu acho um pouco castrador. Mas antes de ter a Madá, eu falava, a criança não tem que escolher, não, os pais que têm que direcionar. E hoje eu dou tanta liberdade para as duas, porque eu acho tão importante elas desde pequena entenderem e se autoafirmarem na personalidade que elas criam de uma maneira livre, não porque eu não deixei, ou porque eu falei que sim, ou porque eu tô falando. Então, mordi a língua quanto a isso. Eu falei, a criança não tem que escolher comida, tem que comer coisa saudável, porque tem... Mas, poxa, e a criança, tô negligenciando um ser humano que só por ser criança... que no futuro ela faça só o que os outros mandam. Exato. Ou que em algum momento ela se revolte e faça tudo ao contrário. Porque ninguém nunca deu uma resposta tipo a tua. Ninguém mordeu a língua com isso. Mas as pessoas trazem mais coisas assim do dia a dia, do cotidiano, no sentido de hábitos. do bico, não do bico. Sim. Mas assim, nesse... É porque... Bem interessante a tua visão. E você sabe que eu descobri semana passada uma coisa? Que eu estava conversando na minha terapia e eu falei assim, sabe o que eu acho sobre insegurança, sobre autoconfiança? Eu falei assim, eu acho que eu sempre fui uma criança que ouviu não magoar ninguém, você é tão boazinha, vai por esse caminho. Muito bem, querida, você tá tão bem. Então, nessa vivência e crescer querendo agradar mais aos outros do que a mim mesma, eu fui me negligenciando e perdendo a minha autenticidade. E sem perceber, eu estava fazendo isso com a Madalena. Mesmo eu me achando super desconstruída e descolada, eu percebi que quando ela jogava um bichinho no chão, ou tira a cabeça do bicho, eu ficava, pobrezinho, minha filha, mas coitada. E ela pode sentir essas emoções, ela pode ter raiva, ela pode querer... E eu só percebi isso quando a Madalena deixava de se abrir comigo. E num momento eu vi um diálogo dela com a minha sogra, que minha sogra é maravilhosa, né? Eu tenho essa rede de apoio afetiva muito incrível. E ela mandou um sincerão para a Madá. E eu fiquei muito sincerão, tipo, fiquei ainda observando a reação da Madalena. A Madalena retornou com, é isso mesmo, vó. Ela concordou, sendo que para mim era uma emoção feia de ser reconhecida. A minha sogra, sem papas na língua, foi e falou. E é o diálogo que a Madalena se identificou para responder. Porque do jeito que eu estava fazendo, ela não trocava comigo. E como eu me olhei, como eu vi o que fizeram comigo, inconscientemente eu estava repetindo. Então, a maternidade são tantos 6 insights. anos tem a tua, né? Que fase, não? Que fase. Sabe que eu fui fazer uma consulta, porque era para um dos meus filhos, não vou citar nomes, mas o que tem 7. E aí eu falei, e a médica olhou pra mim e disse assim, e como é que tu estás? E eu tô assim. Ela disse, e tu acha estranho que o teu filho esteja assim?
Exato. Então, assim, tem esse espelhamento no filho Claro. do que ele vê e do que a gente incute nele, Sim, né? Que não sim. é barbada. Exatamente. Como dizem no Rio Grande, não é barbada Mas isso aí. essa parte de ser boazinha, né? Até a gente conversou com a Elisama Santos, uma educadora parental. Um beijinho, tá lá no YouTube também o episódio. E ela Assiste. falou muito sobre isso, né? As meninas sendo as boazinhas. Eu sempre estive nesse lugar também, graças a Deus estou rompendo. Mas com a minha filha a relação é bem diferente. Ela larga uns sincerões pra As mim reais, que eu fico né? assim, ó. A Madalena super, ela Sem com 6 anos medo me de dá ser uma... feliz, sem medo que eu deixe de amá-la. Sim. Eu acho isso incrível. Mas sabe que eu acho que tudo que é demais é demasiado, como diria um amigo meu, músico. Tudo que é demais é demasiado. Porque eu não fui essa criança, assim, né? De tem que agradar todo mundo. Mas eu fui o oposto, né? Eu que tenho razão, o que eu faço é certo, eu sou a melhor, entendeu? E isso também traz questões pra gente na vida adulta, né? Então, assim, estamos eternamente em busca de nós Quem mesmos. conhece astrologia sabe, né? Porque a Xana sendo aquariana. Enfim. Ai, pronto. Vem cá, meu signo. É porque eu tenho um filho bem assim. Vamos Tudo pro ele tem próximo razão. quadro? tudo ele sabe. Vamos pro próximo Vamos quadro? lá, que é maravilhoso. A gente quer te ouvir cantar. Me ouvir A cantar, música não que tu queiram. cantava, o que tu canta, o que vocês cantam. O Bruno de uma toca vez- violão, sobre não as toca? meninas. Não, meu cunhado. Ah, tá. Felipe Alguém da toca. família E meu toca pai. violão. Meu pai super toca, uma fofura. Eu Ah, fui então tu criada já cantou ouvindo... com ele. Ah, já. Mas vocês dizem assim, uma Pras música gurias, de memória Pras afetiva. meninas, Por que tu canta pra elas dormirem ou vocês... Madá, uma música? eu tenho muita lembrança. Eu tenho lembrança da minha mãe cantando essa música pra mim, eu cantando muito pra Madá. Brilha, brilha, estrelinha, que eu acho muito fofo. E no meu momento grávida com a Amélia, eu tive um período de melancolia profunda. Tive baby blues, assim, e eu no período eu não sabia o que era, mas passou. Então, bem nesse período, muito emotivo e sensível, a gente ouvia muito menininha do meu coração, fique pequenininha, 2 palmos do chão. E eu me emocionava, porque o Bruno sempre cantava essa música para Madá, e eu esperando a Amélia. E era uma melancolia que invadia meu corpo, barriguda, que eu falava, Madá, não vai ser mais essa pequenininha daqui a 1 ano. Ou quando essa aqui nascer, ela vai estar muito maior, essa daqui vai... E não vai ser mais a menininha a 2 palmos do chão, sabe? A melancolia me tomava. Eu sei. Não é terrível? Parece que é uma nostalgia que não acaba, uma nostalgia antes de acontecer. Ah, sim. Eu li um texto da Roberta Carvalho essa semana que falava sobre isso, né? A última amiga que teve um filho. E aí o quanto vai terminando a tua fase com crianças, né? Com os bebês, assim. E é uma coisa que me toma muito, assim. Agora eu acho que a gente tá na mesma fase dos filhos. Porque 6 anos tem uma transição mesmo da criancinha pra criança começando a crescer mesmo, né? Vai mudando a dependência, vai mudando a opinião. Acabou a primeira infância, né? Exatamente. E eu tô vivenciando isso e me vejo em muitos momentos, assim, totalmente melancólica. Não é? Por mais que eu tenha mais 2 e que sejam bebês, eu acho que o primeiro filho é quem te dá todas as primeiras experiências, né? Exato. Então, E como a gente se cobra, eu fico assim, a Madalena vai fazer 7 em maio. Eu fico, tá acabando a primeira infância da Madalena, o que falta? Eu fiz tudo que tinha que fazer para ela elaborar e para ela construir e processar ainda na primeira infância. Será que eu dei conta? Assim, então a gente se cobra demais, né? Então tô dando tchau já para a primeira infância da Madá, vai ser já tá sendo. Agora, uma frase de mãe, assim, que tu tenha escutado muito, ou que tu diga muito para as tuas gurias, ou que tu leu em algum lugar e te tocou num livro, num perfil. Tu segue muitos perfis de maternidade ou, tipo, não te atraem? Sigo. Não, assim falando, deixa eu pensar. Eu adoro o perfil de Lala Zaid, que fala sobre sustentabilidade, sobre a gente até vida... convidou ela para vir aqui, ó. Ah, né? foférrima, eu amo a Laila. Então, eu acho que ela toca... A consciência sobre mundo e sobre criação é muito parecida. Então, eu vejo ela desenvolvendo mais descolada e mais expressiva. Eu adoro consumir Laila.
Andressa Reis também, eu acho que ela lida Andressa, outra que a gente lá mandou elas e-mail. veem, Não, a gente Andressa quer não responde pra muito. gente. Poxa, eu não adoro consegue Andressa. Se tiver o contato. contato direto dela, tu nos Pior passa, que porque eu pela não agência não tá rolando, né, gente? Poxa, mas vou mandar um direct. Tipo, Talvez o teu ela vamos tomar veja. Vamos tomar um café? Queria muito tomar um café. tomar um Marca café nossa contigo. Tu pegou a nossa lista de possíveis convidadas, né? A gente quer te Pois convidar pra é. tomar um café, a Iana quer te convidar lá no Multistúdios, agora em novembro. Porque eu acho que tem realidade pura, com inteligência, e com Sim, humor, né? humor, né? Então, no humor a gente se Ótimas. identifica, a gente... Mas é bem assim, apesar de ser duro, né? A gente teve um episódio Mas com a a Tati gente Infante, quer que é assim também, né? Ela faz essa brincadeira com as coisas da maternidade e traz leveza para o que parece, né? O que é duro no dia a dia. Exato. Mas tu não me disse a tua frase de mãe, hein? O que tu Peraí. diz assim? Madalena, bota o casaco, sei lá. Pode ser uma coisa Bom, assim. eu vou falar a primeira coisa que veio na minha cabeça. Pode ser uma coisa... a Madalena, eu e Bruno sagitarianos, né? Super avoados e aparentemente descompromissados e desligados, confesso. E a Madalena geminiana, é ar, né? É ar, aquela coisa aérea, aquela coisa maravilhosa. Eu amo. Geminiana, minha mãe geminiana. Viu? Então, mas eu vejo ela muito... Esse programa tá Eu quase um amo. programa de astrologia, gente. Mas esse Eu amo. é uma E- ciência, né? E a Madalena, muito aérea, eu sempre tô falando pra ela, minha filha, força, foco e fé. Vambora. Mas Não é uma coisa. Não sei se eu ouvia isso da minha mãe, porque eu acho que eu sou Mas essa não criança precisa. aérea. Não, Pois mas é o que tu fala, né? foi- Que legal. E aí, no grupo de WhatsApp, que mãe tu és? Você sabe que eu sou presente porque eu tenho angústia de não olhar aquela bolinha que tá piscando que tem coisa. Então eu olho. Posso não ser presente na hora de responder, mas eu sei o que aconteceu, eu sei o que tá rolando. E como eu acho muito interessante, eu sou uma mãe que gosta muito de estar presente nos círculos delas, né? Madalena tá maior, a Amélia ainda não tem esse circuito, mas eu quero saber quem é a melhor amiga dela, eu quero saber o que ela conversa, eu quero entender qual é o grupo que ela se identifica. Então eu amo estar junto. Eu sou a mãe que propõe passeio, que fala, ó, cabe tantos no carro, vambora. E com sorte, eu tô num grupo de mães, os melhores amigos da Madalena, que tem essa rede de apoio, essa troca. que legal. Então, uma hora ó, posso buscar na escola todo mundo hoje? Vai ter jantar aqui em casa, Ai, eles que vão bom. brincar, busquem depois. Então, a gente tem essa rede de apoio na escola, com essas mães maravilhosas. Então, eu sou uma mãe que gosta de estar junto. Eu me vejo elas adolescentes, assim, eu vivendo, sabendo o que está acontecendo. Fazendo as festas na tua A casa. tima que chama a galera e bebe ó, junto. eu já tenho os filhos, já programa que não cabe tanto nos meus carros. Porque agora eu não posso mais viajar só com os meus, né? Só tem que levar um é. Qualquer coisa não tu pede a minha avó emprestada. Vou precisar. Mas deixa eu te falar. E aí, nesses momentos também, ela já começou a fazer aprontar com as suas amigas, né? Sim. Teve uma sim. recente história aí de uma conta pra gente que ela fez com a prima. Olha, elas são crianças maravilhosas, são perfeitas. Um dia eu tava. Tem uma semana, foi semana passada. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Eu moro porta com a minha sogra, você falou, né, da Tã, que mora no mesmo condomínio. Aconteceu de ser porta com porta. São os dois apartamentos no andar, mas as portas vivem abertas. Ilhada com a sogra. Com a minha sogra. É assim. Ilhada com a sogra, exatamente. Não, eu não deixei meu marido assistir pra ele não achar que ele tá ilhado com a sogra. Lá no nosso condomínio tem lagos e tal, entendeu? Tá quase ilhada, né? Eu amiga? não, mas É, o Juliano vocês tá estão- ilhado com a sogra. Ouvi falar super Não, bem. tá ótimo, gente. Mas eu assista. sou ilhada com uma sogra querida, ainda bem, fala né? quem é tua sogra, quem E são teus Ana- cunhados, pra quem não sabe. É, Ana Zang, minha sogra maravilhosa, mãe do Bruno Gissone, Rodrigo e Felipe Simas. Que E família. são todos muito queridos, muito presentes. E ela é uma rede de apoio que eu e Bruno, a gente ia para uma estreia no Festival do Rio, que estava acontecendo semana passada, então a gente não estava em casa. E terminando o filme, terminando a coletiva, o Bruno fala, você viu o que aconteceu com a Madalena? Eu, alguma coisa grave? Ele, não, só olha o Instagram da minha mãe. Eu abri, as duas estavam com a franja aqui. E eu, mas que história foi essa? Eu chegando, a minha sogra contou que estava todo mundo na sala da casa dela e as crianças circulam, né? O circuito é a casa da tia Ana e a casa da vovó. Mas não é o tempo inteiro que a gente que tem um adulto em todo cômodo vendo o que está acontecendo. Eles são livres. E eu amo esse movimento de criança lá em casa, é uma delícia. E aí chega o mais velho. Olha, a Madalena e a Maria cortaram o cabelo. Todo mundo se apavorou, o perigo da tesoura, e se cortaram, e se alguém se machucou. Chega as duas com
a franjar aqui. Quem nunca, né? Quem nunca aprontou com a prima, né? Escondido, ninguém vai saber. Com só que tesoura não, e cabelo, né? Só que só foi no da minha Instagram, mas tá tudo bem. Só que eu acho que quando acontecem essas coisas muito autênticas, eu mais vibro do que eu... O que você fez, Madalena? Você pegou da tesoura, qual que você fez no seu cabelo? Então, eu acho uma graça, porque eu acho legítimo, acho autêntico. E na hora de perguntar o que elas tinham achado, ou se foi um susto, que franja feia. As duas, a gente amou. Eu falei assim, mas olha que curioso, é isso aí, é o que vale. É a opinião de vocês sobre vocês mesmos. Então, se vocês amaram, é isso. Eu achei vocês duas tão belíssimas, descoladérrimas, autoral. Vocês estão certíssimas. Adorei esse autoral. A gente tá chegando no final, né? Mas a gente sempre tem 2 perguntas finais bem emotivas e importantes. Uma é, tu tem 2 filhas, né? Quando elas forem mães, se quiserem ser mães, qual o conselho para a maternidade delas tu daria? Eu acho que eu estou num momento de autodescoberta muito recente. Eu acho que é se conhecer, em primeiro lugar, e ser a sua melhor versão para você. Cura-te para curar ao teu redor. Então, eu acho que se autoconheça, se autoanalisa, tenha mais certezas do que dúvidas ou questões sobre quem você é, para você ser um ser humano mais confortável nesse corpo. E eu acho que, sendo assim, você torna o seu ambiente, o teu entorno e a criação para os demais de uma maneira mais saudável e mais amorosa. Então, eu acho, conheça-te, cura-te, que como mãe você vai estar mais segura para tocar esses cuidados para outro ser humano. Acho que é isso. Que lindo. E aí, para encerrar, a gente propõe aqui que tu, olhando para a câmera, consiga, se pudesse escrever uma carta para que elas abrissem lá no futuro, né? Não somente pela questão da maternidade, mas pela vida toda. O que tu diria a elas? O que elas significam na tua vida? Ai, caramba, que forte uma carta. Olhando para lá, né? Bom, minhas filhas queridas, amadas, a mamãe ama vocês. Eu acho que o universo feminino traz muita oscilação inserida num sistema patriarcal que a gente ainda está conhecendo e se reconhecendo. Eu espero agora que vocês abram essa carta, nesse momento importante da vida, né, que a mamãe está registrando esse momento. Espero que no mundo que vocês vivem agora seja mais auspicioso e acolhedor sobre nós mulheres e que vocês tenham conseguido manter integridade, sanidade mental para olhar para o mundo de uma maneira colaborativa, amorosa, complacente e verdadeira, de ser humano para ser humano. Porque eu tenho certeza que nesse mundo aí que vocês estão vivendo, vocês tiveram que batalhar muito para ver uma floresta de pé, para vocês acreditarem que seus filhos terão uma vida boa nesse mundo que está em ruína, né? Hoje. Então, meu maior medo eu acho até inconsequente ter tido uma filha agora, porque eu não sei o mundo que vocês vão viver. Mas eu tenho esse combustível para me tornar uma pessoa melhor, porque eu sei que vai ser importante vocês serem boas para o mundo, porque o mundo precisa de regeneração e as pessoas estão precisando desse espelho positivo para acreditar que vai melhorar, que unidas fazemos a força, somos fortes. E se eu não acreditar que o mundo vai ser bom para vocês e para os meus netos, não faz sentido toda a minha busca que eu tô vivendo hoje, que eu tô caminhando. Então, eu quero acreditar que esse mundo é bom e que, assim como eu tô tentando, vocês fazem parte dessa regeneração. Meu Deus. Não, olha, essa pergunta só me tira do meu conforto de forte. Amém. Amém. Bom. Que lindo, né? Obrigada. Eu acho que a gente vai fazer um recorte e mandar para os filhos no futuro, né? Sim. Guardarem, não é uma guardar carta, essa é um cartinha. Isso é muito lindo. Ana, muito obrigada eu pela que tua agradeço. disponibilidade. A gente sempre fala isso, sabe?
porque nesse lugar a gente compartilha coisas íntimas, né? Que a maternidade faz aflorar. E é uma terapia para nós três, é uma troca muito importante para quem está nos assistindo. Então, é sempre um momento de agradecimento por nos permitir ouvir, te questionar e levar um pouquinho dessa tua vivência para as outras pessoas. Obrigada mesmo. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço. Eu acho o movimento tão importante, essa união, esses dois poderes unidos e abrindo espaço para outras mulheres estarem se expressando. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui. Espero que as pessoas aí em casa curtam esse nosso papo, se identifiquem, criem insights, não se percam nessa redoma que o mundo diz que a gente é. É difícil sair, né? Mas é possível. Obrigada. Muito obrigada, gente. Sem palavras, né? Sem palavras. Amém. Com muitas palavras, sem palavras. É verdade. Que temporada, eu diria. Eu diria que estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Vai subir o crédito. @tudo sobre minha Rio de mãe. Janeiro continua sendo. Beijo pra Sul e pra Nestlé. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Pi. Aquele abraço. Tchau, gente. Até quinta-feira tem mais, 19 horas, aqui no Tudo Sobre Mim. A mãe. Tchau. Tchau.